Olá, muito bom dia. O bate-papo do Resenha deste sábado é sobre o decreto do uso de armas. Aqui no estúdio, nós recebemos o advogado criminalista Alan Paiva e o pesquisador na área de segurança pública, o professor Paulo Henrique. E também, ao meu lado, o radialista Robson Júnior. Sejam todos muito bem-vindos a essa roda de conversa, esse debate. Decreto do uso de armas. Começa então com o pesquisador. Qual a avaliação que o senhor faz? E mais, o recente recuo do presidente Jair Bolsonaro relacionado ao porte e à compra de fuzis e carabinas foi suficiente para dar uma amenizada na situação? Eu vejo, como eu sempre digo, eu vejo com temeridade esse decreto, porque não é adequado você conceder à sociedade uma atribuição que é do Estado, que é garantir a segurança. Ao mesmo tempo, quando eu observo esse recuo do presidente, eu vejo muito mais como um ato político que como um ato de sensatez em relação aos problemas do próprio decreto. Porque apesar da flexibilização, apesar das mudanças, apesar dele ter retirado da lista das armas permitidas os fuzis, ele tem um outro problema, que é esse decreto, ele viola um documento já existente, que é o Estatuto do Desarmamento. Então, você não pode, é inconstitucional, e aqui a gente tem um operador do direito que tem muito mais condições de falar disso do que eu, mas é inconstitucional você criar por decreto algo que viole uma lei já existente. Então, por si só, independente das flexibilizações, das idas e vindas, independente do que está contido no documento, em si ele já é ilegal, já é inconstitucional. Agora, seria pior com fuzis ou não? Tirou os fuzis, mas deixou a .40, que tem um poder de letalidade gigantesco. A .40 em alguns países é de uso exclusivo das Forças Armadas. Diminuiu, a gente pode dizer que teoricamente diminuiu essa ameaça, mas a ameaça continua. De qualquer maneira, 5.000 balas para um cidadão comum em casa, com o argumento de que vai se defender, 5.000 balas eu acho que nenhum policial usa por ano no estado do Maranhão. Acho que um policial nenhum dá 5.000 tiros. Em lugar nenhum do mundo. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos rechear esse nosso bate-papo com alguns dados, né, relevantes que certamente vão dar margem para muita conversa aqui. E o senhor, doutor, qual a análise que o senhor faz? Em primeiro lugar, um bom dia aos telespectadores. É um prazer imenso estar aqui de volta ao programa Resenha. É muito oportuna essa temática, né? Porque a sociedade, se nós prestarmos atenção, foi de uma certa forma alijada dessa discussão. Não é? Nós temos, como o Paulo falou, o Estatuto de Desarmamento, que disciplina a questão da aquisição, da posse, do porte de armas, da venda, e de forma que o decreto ele se insere numa promessa de campanha do governo que já sinalizava para isso, mas não é em momento algum, no meu ponto de vista, um projeto de segurança pública, pelo menos como a gente entende a segurança pública, como algo que realmente pode garantir o direito do cidadão, de todo cidadão, à segurança, até porque, na verdade, o Estado, ele, com esse decreto, ele está se eximindo, né, de oferecer aquilo que é um direito de todo cidadão, que é a segurança, ou seja, é um discurso do salve-se quem puder. Agora, deixa eu só pegar um gancho, doutor Alan, porque foi importante, viu, Robson e o professor Paulo. Não foi surpresa, né? O presidente Jair Bolsonaro acabou cumprindo um dos itens, polêmicos ou não, mas que foi este item apresentado durante a campanha. Na medida em que a maioria dos que votaram, né, ou no presidente Bolsonaro ou no então candidato Haddad, expressou a sua vontade, concordando com aquela pauta de Bolsonaro, isso não legitima esse decreto? Existe, como já foi dito aqui, uma lei, que é o Estatuto de Desarmamento, que foi aprovado pelo nosso Legislativo, né, e que
precisava ser regulamentado ali sobre algumas questões. Esse regulamento, ele não pode, né, violar a própria lei. Né? Então é isso que precisa ser dito. Vai acabar no Supremo? Já acabou no Supremo, porque me parece que um partido já acionou, não só um partido político, como também o Ministério Público Federal está discutindo a constitucionalidade da medida, que na verdade amplia, né, as hipóteses de posse de armas para a população e, no meu ponto de vista, ao fazer isso, também amplia a possibilidade de crimes graves como homicídio, latrocínio, também a questão da violência doméstica e, sobretudo, o feminicídio, né? Porque só lembrando, Estevão, só lembrando que uma grande parte dos crimes de feminicídio, né, que hoje são punidos pelo nosso Código Penal, mais precisamente no artigo 121, que disciplina o crime de homicídio, o feminicídio, uma grande porcentagem acontece dentro de casa e por armas de fogo. Então, o fato de uma pessoa ter a posse da arma e manter a arma ali na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, não diminui o poder destrutivo e perigoso dessa arma. Doutor Alain, o Robson aqui já está na ponta da língua com a pergunta. Pois é, primeiro me preocupa que já a própria Constituição define que eu tenho que ter segurança. Isso é básico, segurança, né, o direito de ir e vir, essas coisas. Quando isso já fere, não vai parar tudo, então nós vamos ter há um momento, há uma possibilidade de que esse decreto, por exemplo, do presidente, que isso vai parar no Supremo, que isso possa, ele já deu uma marcha ré, um pouquinho, mas que isso pare, por exemplo, existe um poder, digamos, do seu ponto de vista constitucional, que ele possa, que um decreto desses, volte atrás, que ele possa voltar completamente atrás, ou ele não tem. Que poder é esse? É uma coisa que, me desculpem, o senhor que é o do direito, como é que uma coisa que está na Constituição, como é que um presidente ele tem um poder de passar por cima desse processo? E queria fazer outra colocação também. Em relação às armas, o Ivan Paes, que é exatamente do Instituto Nacional da Paz, ele faz uma observação. Hoje a gente não consegue controlar nem o leite, que a gente sabe que passa por várias pasteurizações, e ele quer dizer que o controle agora das balas, que ninguém está falando muito disso, mas há um controle, existe uma numeração também nas balas que poderia identificar. Isso quem faz perícia sabe disso, você vai lá e identifica. Não é, você não enxerga olho nu, mas e agora também não vai ter essa identificação. Peraí, então parece uma série de desmandos que vão acontecendo. Que poder é esse que o presidente tem a ponto de passar por algo que está definido na Constituição, que é a Carta Magna? Como é que fica isso? Eu estou falando como cidadão, eu não entendo isso, porque eu não me aprofundo muito na coisa do direito. Como é que pode isso? Uma boa pergunta, muito oportuna, Robson Júnior, porque, como eu disse anteriormente, já há, né, alguns questionamentos, e é bom lembrar que como o próprio governo admitiu, esse novo decreto ele surge a partir de questionamentos feitos pelo Legislativo, no âmbito do Judiciário, também pela sociedade geral, a partir disso que você está colocando, ou seja, a constitucionalidade dessa medida. E é isso também o que está sendo discutido na ação, né, movida pelo Ministério Público Federal, que pede a suspensão do decreto até ser julgado o mérito. Ele pode, então, ser declarado inconstitucional ao final do processo. Pode ser declarado inconstitucional. Se a maioria dos ministros considerar que há um vício aí, que vai bem contra a Constituição. Ele pode ser declarado inconstitucional. Né? E a outra questão com relação que você traz, com relação ao controle, eu creio que esse decreto ele vai na contramão de tudo que o Brasil vinha discutindo antes. Antes se estava discutindo era como ter um maior controle sobre armas e munições, né? E agora o que acontece é que se amplia, né, completamente a possibilidade, né, de vendas de armas, né, e munições, de forma que vai dificultar até mesmo o controle sobre isso, né? E isso preocupa, porque eu nunca vi nenhum país se desenvolver e reduzir a violência ou garantir segurança pública ampliando a posse e o porte de armas. De certa forma, eu passo agora para o professor Paulo. O senhor já respondeu a pergunta que foi muito provocativa vinda do Robson. Pode ter um telespectador que está nos acompanhando nesse momento e possa estar pensando o seguinte: mas poxa vida,
Está na Constituição, eu não posso garantir a minha própria segurança, não tenho esse direito, se o Estado é totalmente falho nessa área, professor? Eu estou observando as falas e o Robson, o doutor e vocês falaram uma coisa que me chamou a atenção. A gente não pode problematizar essa questão por ela mesma. Existem alguns estudos sociológicos que trabalham com o conceito de estado de exceção. Uma das lógicas do estado de exceção é que, em condições excepcionais, o Estado tem autoridade para fazer tudo ou quase tudo. Tu falaste sobre a legitimação do atual presidente da República nas urnas. O Robson falou da questão constitucional, e eu somei as coisas. Legitimado pelos votos, ele se sente empoderado para passar por cima da Constituição. Nesse sentido, a gente percebe que há uma narrativa do amigo e inimigo. Vide as manifestações do último fim de semana. Quem não é amigo do presidente não é só inimigo do presidente, é inimigo da pátria, é inimigo da nação, é inimigo do país. E aí foram elencados alguns inimigos. Supremo, parlamento, professores. E esses inimigos não querem que o país cresça, esses inimigos protegem bandidos. Então vem toda uma narrativa de ataque a diversos setores da sociedade. Nesse sentido, é que a sociedade crê que ela pode fazer justiça com as próprias mãos. Porque há um discurso que vem de cima para baixo que diz que o Estado é falho. Houve a construção ao longo do tempo, sobretudo a partir de 2013, de que a falha do Estado legitima uma ação individual do cidadão, não só no sentido de garantir sua segurança, mas no sentido também de tomar outras iniciativas, como a de pedir o fechamento do STF, pedir o fechamento do parlamento. Ou seja, um conjunto de pautas autoritárias, conservadoras e arbitrárias que foram cada vez mais reforçadas e, de certa maneira, naturalizadas. Ora, eu tenho o meu direito de me proteger. O discurso já está tão entranhado que o cidadão acredita que é direito dele de ter um fuzil. É meu direito ter um fuzil, eu posso ter um fuzil. Por que não ter um fuzil? Agora, só para deixar claro, eu estou entendendo a linha de raciocínio do senhor, que é muito correta, mas assim, o senhor reconhece, obviamente, que o Estado tem falhado, mas isso não daria, na sua concepção, o direito de que essas falhas dessem margem ao cidadão. O Estado não faz, então eu vou fazer, por conta própria. Isso é que está errado. O paradigma da segurança no Brasil, sobretudo do regime militar para cá, ele tem se pautado exclusivamente na narrativa da invenção de um inimigo. Lá na ditadura militar, na ditadura civil-militar, o inimigo era o comunismo. Sendo ele verdadeiro ou não, era ele, o comunismo que vinha de fora e seus aliados. No momento de transição da ditadura civil-militar para a democracia, construiu-se um novo inimigo. Esse inimigo era o crime, concretizado na figura do tráfico de drogas. Construiu-se a ideia da guerra às drogas. A partir desse conceito de guerra constante, aparelhamento da polícia, compra arma, compra munição, contrata mais policiais, mais viaturas, percebeu-se que é o que os próprios policiais chamam de enxugar gelo. É algo que é improdutivo. É um ciclo que é improdutivo. De combater, de promover uma guerra em vez de discutir com a sociedade esses problemas da segurança. Ora, isso só gerou mais violência. Essa violência que não é combatida pelo Estado através de políticas públicas inteligentes, passa a ser vista como culpa do próprio Estado. Ou seja, o Estado ele não é só inoperante e ineficiente no combate à violência. O Estado produz a violência. A própria sociedade também crê. Esse Estado produz a violência. Esse Estado, com essa legislação que protege bandido, tudo entre aspas, esse Estado com essa legislação que protege bandido, que protege menor infrator, esse Estado que exalta a impunidade, a culpa é desse Estado. Vou aproveitar, o senhor me deu um bom gancho para irmos assistir a um VT, uma matéria fechada pelo Hugo Viegas. Na verdade, ele foi às ruas aqui da capital São Luís para saber a opinião do telespectador. Vamos acompanhar. Eu sou a favor do uso de arma, mas desde que seja moderado, assim, esteja
restrição, saber quem que vai usar uma arma, mas eu sou a favor. Sou a favor de arma, sim, desde que seja cadastrada, não armas ilegais. Passando por todos os processos normais, tá? Junto aos órgãos competentes, que é a Polícia Federal, para poder tirar porte legal de arma. É interessante, né? Foram duas participações, depois teríamos outras duas, mas as duas muito semelhantes. É possível, doutor Alain, tem uso moderado de remédio, mas é possível o uso moderado de arma? Como o nosso primeiro telespectador destacou? Eu acho difícil, né? O uso moderado nos termos, como é proposto pelo Estado, eu acho difícil. Porque, na verdade, o Estado, veja bem, nós estamos no Estado Democrático de Direito. Eu ainda quero acreditar nisso, né? Apesar de que um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito está sendo hoje questionado, inclusive no âmbito do STF, que é o princípio da presunção de inocência, né? Que diz que todo mundo só pode ser considerado culpado, todo mundo é considerado inocente até o trânsito, para que se prove o contrário, até o trânsito de uma sentença penal condenatória, trânsito em julgado, ou seja, até o último recurso. Isso é um princípio basilar do Estado Democrático de Direito. E no Estado Democrático de Direito nós temos que respeitar a lei, né? Nós temos que respeitar a Constituição. E aí eu lembro o Lênin Streck, que é um grande jurista brasileiro, que ele diz: hoje ser revolucionário é respeitar a Constituição, porque hoje nós vemos tantas afrontas ao Estado Democrático de Direito que nós já pedimos pelo menos que se respeite a Constituição no que ela tem de mais caro, a Constituição que Ulisses Guimarães chamava de Constituição Cidadã, não é? Então, nós temos aí, como eu vinha dizendo, um Estatuto de Desarmamento que já disciplinava essa matéria. E o regulamento, ele não pode violar o próprio Estatuto do Desarmamento. Mas o Paulo nos traz uma outra questão sobre a questão da violência. Ou seja, o Estado procura também legitimar a posse de armas, né, por uma violência que ele mesmo é o responsável. Veja a política adotada na questão das drogas, né, que foi mencionada aqui, a política de guerra às drogas. Essa é uma política completamente falida, né, e perdida, porque hoje, por causa da política de guerra às drogas, morrem bandidos, morrem policiais, morrem cidadãos comuns, não é? Então, tanto que hoje já se discute como acabar no Brasil com essa política criminal de derramamento de sangue que só produz mais violência. Eu tenho mais 2 minutinhos para esse bloco. Robson, por favor. O professor Paulo estava exatamente, se eu entendi num determinado momento, é como se a gente vivesse num estado de exceção. Ele estava montando aqui a ideia dele, eu entendi isso, queria que ele avançasse nesse aspecto. Nós estamos aqui em estado de direito, mas o que nós estamos vivendo nesse momento é como se fosse um estado de exceção. A legitimação não, as pessoas têm um direito a se defender, como eles colocaram lá, embora a resposta fique no vazio, diz assim, não, moderado. O que é moderado? É mais ou menos isso, como se a gente vivesse em um estado de exceção, um estado de guerra. Robson, tem uma frase de um delegado do Velho Oeste americano, no Velho Oeste americano. O senhor foi longe. Ninguém que anda armado é inocente. Uso moderado de arma, isso requer uma análise profunda, mas é outra questão, outra pauta. Vamos fazer um balanço, eu sou historiador, vamos fazer um balanço da trajetória republicana brasileira, muito rápida. Eu vou pedir um momentinho, professor. Mesmo muito rápido, vai ser um balanço com certeza muito relevante. Nós vamos sair para um intervalo. Na volta, a gente vai acompanhar esse balanço do professor Paulo e eu vou questionar também os nossos 2 convidados, e o Robson vai participar, obviamente, de que não dá para ter um uso moderado de armas, mas continuará havendo uma consulta psiquiátrica, né? Treinamento, tem alguns pré-requisitos que presumo continuarão valendo para que qualquer cidadão possa ter acesso a armas. Será que isso não minimiza o problema?
Na volta, este e outros temas aqui no nosso resenha. É rapidinho. Olá, de volta aqui com o nosso resenha. Hoje nós estamos batendo um papo, debatendo, discutindo o decreto das armas, que sofreu algumas alterações nos últimos dias. Mesmo assim, para os nossos dois convidados, o advogado criminalista Alan Paiva e o pesquisador em segurança pública, professor Paulo Henrique, tais medidas, tais mudanças não foram suficientes. Então nós vamos continuar aqui o bate-papo. Ficou uma pergunta no ar, né? O senhor está devendo um balanço rápido. Rapidíssimo. Né? Então, por favor. Como eu ia dizer no bloco anterior, desde a proclamação da República, mesmo nos momentos de aparente democracia, de aparente normalidade democrática, a exceção está presente, o autoritarismo está presente. Houve momentos em que o Partido Comunista Brasileiro foi cassado, houve momentos que, apesar da ditadura dizer em contrário, instituiu-se a censura. Apesar da Constituição dizer em contrário, houve momentos em que houve a instituição da censura. Na ditadura civil e militar ali nem se fala, doutrina de segurança nacional, lei de segurança nacional. E o processo de redemocratização do país, ele guarda toda uma mítica democrática, não é à toa que a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã, mas na verdade, esse processo de redemocratização e a elaboração da própria Constituição é um grande pacto entre as forças que estavam, teoricamente, deixando o poder e as novas forças democráticas. E como parte desse pacto, nós tivemos, por exemplo, a manutenção das polícias militares sobre o controle das Forças Armadas, atrelada, sob o ponto de vista das normas jurídicas, atreladas às Forças Armadas. Por quê? Porque quem conduziu a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Nacional Constituinte foi o Jarbas Passarinho. Pois bem, consolidada a Constituição de 88, nós vamos ter o surgimento da narrativa das intervenções militares em nome da garantia da lei e da ordem. Tivemos dezenas de intervenções militares desde a década de 80 até a última, que foi agora no Rio de Janeiro, sob os auspícios desse argumento de que o Exército também deve atuar na garantia da segurança interna. Ora, isso é um estado de exceção. Porque o papel, a atuação das Forças Armadas tem que ser exclusivamente no sentido de garantir a segurança externa. Segurança pública deve ser feita pelo aparato de policiamento e não pelo aparato bélico das Forças Armadas, tanque de guerra, arma de guerra. Toda essa narrativa, ela repercute na sociedade, porque ela vê o Exército na rua, ela se decepciona com a ação da polícia, por isso ela quer o Exército na rua, porque para ela o Exército é mais eficiente do que a polícia, porque o Exército veio angariando esse capital simbólico, veio angariando esse crédito com a sociedade por essas intervenções. E o que nós temos? Uma sociedade que não crê na polícia, que crê no Exército, daí vai pedir intervenção militar, a instituição de um novo governo militar. Quer ter acesso às armas. E que quer ter a parte dessa narrativa, é o acesso às armas. Eu deixei também uma pergunta no ar, daqui a pouco o Robson volta aqui com a gente, mas eu vou direcioná-la para o doutor Alan, porque me parece que os tais pré-requisitos para que a pessoa tenha acesso à arma vão continuar, né? Qual a análise que o senhor faz dos atuais pré-requisitos? Exame psicotécnico, treinamento, enfim. Olha, Estevão, os requisitos, eles já existem, né? Como você bem falou, a idade mínima, não ter processos criminais, ter residência, profissão definida, também a capacidade técnica e psicológica, como você falou, tudo isso já existe, né? Mas a questão, a grande questão, no meu ponto de vista, não é essa, né? A grande questão é justamente essa ampliação, né, do posse e porte de armas. Há pouco nós conversávamos, e olha que eu sou advogado, mas o projeto também amplia, né, a possibilidade de porte de armas para advogados. E aí, se nós considerarmos que em todo o Brasil nós temos mais de 1 milhão de advogados,
Então você aí já tem uma dimensão do que isso significa. Sem falar nas outras categorias profissionais, como parece políticos, que jornalistas também jornalistas que cobrem notícia policial. Ou seja, isso tudo faz parte de consequência, na verdade, de um pensamento punitivista que joga para cima da população a responsabilidade da segurança pública, na contramão de qualquer país que tenha realmente um projeto de segurança pública séria, né? Então tudo isso, e aí eu concordo com o Paulo quando ele fala sobre essa questão do estado de exceção, tudo isso vem sendo construído no Brasil, né? O punitivismo, não só nas pessoas, mas o punitivismo nas instituições. Você tem aí o Supremo, como eu falei, quando o Supremo, no meu ponto de vista, decide que uma pessoa pode ser presa a partir do seu julgamento em segunda instância, ele viola, né, o princípio da presunção de inocência, que é muito claro, não dá margem a se interpretar de outra forma, que qualquer pessoa só pode ser considerada culpada com uma sentença transitada em julgado, né? Então, quando o próprio Supremo dá margem aí ao rompimento com a democracia, eu acho que isso tudo é muito grave, muito sério. E aí você lembra também da Lava Jato, né, as arbitrariedades que foram cometidas, e para a gente que trabalha com processo penal, como eu, fica difícil hoje ensinar Constituição, ensinar processo penal, porque você vê que na prática, às vezes, o poder atua de forma diferente. Aí a gente tira as prisões na Lava Jato para que o preso delatasse, as conduções coercitivas e legais que depois o Supremo julgou inconstitucional. Então tudo isso, né, coloca em xeque a própria existência hoje no Brasil do Estado Democrático de Direito. Deixa eu só aproveitar, porque o nosso resenha também abre espaço para o contraditório. Nós já tivemos duas opiniões de populares que, ao contrário dos senhores, acham coerente o decreto das armas. E tem um parlamentar, nós ouvimos também o deputado estadual César Pires, que nesta semana falou justamente sobre o decreto das armas. Vamos acompanhar. Eu sou a favor do porte de arma e sou a favor em parte do decreto. Para que você possa ter um porte de arma que for rigoroso os critérios para que você possa ter acesso à arma, eu sou a favor. Eu utilizo a arma como instrumento de defesa, não como instrumento de agressão. A partir do momento que você utiliza a arma como instrumento de proteção à sua família, de proteção ao seu lar, de proteção à sua estrutura física, eu confesso para você que eu sou a favor. Agora, o que eu não sou a favor é entregar a arma para as pessoas que não estão habilitadas moralmente, habilitadas civilmente, habilitadas na questão de ter moralidade, de ter seriedade, isso, ou desvio de caminho. Nesse momento eu sou contra. Quanto ao decreto, o decreto está bom. Se precisar de um outro reajuste, que se faça, mas sem perder a essência da possibilidade do cidadão de bem portar arma. Robson. Vou voltar exatamente com o Paulo, professor. Paulo, ele está dizendo que como saber, eu me lembro que já nos anos 60, acho que Steck, eu acho que um psicólogo, falava de atos impulsivos. Eu li um livro chamado Atos Impulsivos. Considerando que existem atos impulsivos, isso derruba qualquer tese sobre o que é o cara. Não, você é o cara correto para usar essa arma, porque você só vai usar essa arma para o bem. Em que circunstâncias você não vai usar? Você é potencialmente, aí que eu digo aquela história, quer dizer, você com a arma na mão, você é potencialmente um bandido. Paulo, nas suas pesquisas, aqueles que fazem os testes, os famosos testes, para saber se ele está emocionalmente correto para utilizar arma, algum deles, por exemplo, é dispensado? Não, você não pode usar arma. Como é que é essa? Existe alguma estatística a respeito? Robson, eu posso usar como exemplo os exames psicológicos feitos na Polícia Militar do Maranhão. São exames relativamente rigorosos, exatamente porque serão pessoas que vão atuar como agentes de segurança pública. Com certeza muito mais rigorosos até do que para alguém que vai ter apenas a posse dentro de casa. Isso. Entretanto, vez por outra, e ultimamente com muita frequência, alguns desses se envolvem
em eventos violentos, letais e intencionais, os famosos CVLI, que é o crime violento, letal e intencional, que é a morte normalmente por arma de fogo. Vira e mexe, tem um policial envolvido. Então, apesar do sujeito, na hora do teste, apresentar, ter toda e total capacidade de portar ou possuir uma arma, a situação extrema de um assalto dentro da sua casa, ou a situação extrema de uma discussão com a esposa, ou com o marido, ou no trânsito, ela não é avaliada em nenhum exame psicotécnico. O exame psicotécnico avalia alguém simular que está calmo. situações. Não dá. Alguém que está calmo, ele não é submetido ao estresse. Uma briga de trânsito. Ele não é submetido a esse estresse no exame psicotécnico. Ele não é submetido a esse estresse. Ele vai fazer o teste relaxado. E ele faz esse teste relaxado. Então, o número de pessoas que ficam reprovados é praticamente zero nesses exames psicotécnicos. Entretanto, quando você joga isso para a realidade, tem aquela questão. Eu posso ser são, perfeitamente são, tranquilo, recebi minha posse de arma. Não tenho antecedentes criminais, não tenho antecedentes porque eu nunca fui pego. Não tenho porque eu nunca fui pego. Exatamente. Mas de vira e mexe eu passo o sinal vermelho, vira e mexe eu corto alguém no trânsito, vira e mexe eu xingo alguém. Ou seja, eu tenho um comportamento agressivo no trânsito. Aquele episódio do Pateta dos anos 40, o senhor volante e o senhor andante. Pois é, eu me transformo. Eu me transformo no jogo de futebol. Então, essas coisas não são mensuradas no exame psicotécnico. Prever se numa situação de estresse a sua reação será violenta ou não, é extremamente temerário, gente. É extremamente temerário. Só uma questão, respondendo ao que o deputado César Pires falou, gente, ninguém tocou ainda nisso aqui, mas há um lobby muito grande da indústria do armamento. As ações da única empresa brasileira que fabrica armas praticamente aumentaram 200%, só com o anúncio do decreto. Há uma tal bancada da bala no Congresso Nacional. Indústria da morte. Então, não é só uma demanda da sociedade, é uma questão interessantíssima. Não, eu estou fazendo o que a sociedade quer. Eu acho lindo isso, a capacidade que a elite tem de fazer com que os interesses dela sejam vistos como os interesses de todos. Não, é interesses deles. É interesse deles, de uma elite que produz armas, que exporta armas, que fatura bilhões de dólares por ano. E só lembrando sobre a fala do deputado, que é sobre essa questão cidadão de bem, né? Ele é cidadão de bem enquanto ele não cometeu um crime. É um discurso seletivo. Né? Ele é, exatamente, seletivo. Ele só é um cidadão de bem enquanto ele não cometeu um crime. Enquanto ele não é flagrado cometendo um crime. Exatamente. E uma outra questão que está no discurso dele, essa coisa, a arma para a defesa pessoal. Isso. Porque as pessoas pensam o seguinte: não, eu vou ter o posse de arma, minha arma vai ficar em casa ou no meu trabalho, como se isso não oferecesse um grande perigo para a sociedade. Como eu afirmava há pouco, um grande número, né, uma grande porcentagem dos feminicídios são cometidos dentro de casa, onde a mulher deveria se sentir segura. Ele usou o termo instrumento de defesa. Sim. Mas deixa eu colocar no ar mais duas opiniões de telespectadores para acrescentar aqui ao nosso debate. Tomar muito cuidado com isso, porque para uma pessoa usar uma arma é difícil, né? Principalmente quem tem a cabeça muito quente, pode querer usar num ato que não seja oportuno, né? É difícil, eu acho. Acho que criminalidade, assim, em termos de assalto em casa, em residência, casa, vai ser menor numa loja. É preciso preparar, tem uma educação, um sistema todo diferente, mas do contrário, não. Eu acho que fica melhor. Eu quero colocar uma questão também aqui, é o seguinte. Nem colocamos aqui a questão da indústria das armas. O pessoal, inclusive, de um grande fabricante brasileiro, já disse aí que já tem uma fila já com mais de 3 mil pedidos. Há também essa semana uma matéria que o governo vai comprar 106, já de cara já vai comprar 106 mil armas. Isso já foi colocado ontem, já estava na internet. Outra coisa, a gente tem observado, por exemplo, que umas abordagens de bandidos, muitos deles têm invadido empresas, nem tanto para roubar a empresa, mas ficar com a arma. Sabendo, vou colocar essa questão aqui, sabendo que dentro das casas haverá armas, nós estamos falando agora de 1 milhão e 100 mil
que são da OAB. Quer dizer, advogados que podem potencialmente já ter a arma dentro de um momento, 1 milhão, somente de casos. Isso não levaria até que essas casas também tivessem um pouco mais, digamos, de aumentar seu apetite, já que o cara sabe que ali tem uma arma naquele local? Eu queria colocar isso, como é que vocês, tanto o Paulo quanto o Alan? O que eu vejo nesse sentido, Robson Júnior, muito interessante a sua pergunta, que se nós pensarmos hoje que um grande número, né, de armas vão parar, né, nas facções criminosas, nas organizações criminosas, milícias, que hoje é um grande desafio para a segurança pública, não é? Como enfrentar, né, essas organizações criminosas cada vez mais armadas e sofisticadas, as milícias que estão aí, né, com toda uma estrutura, com todo um poder de ação. O que, na minha opinião, pode acontecer também, certamente vai acontecer, é essa grande quantidade de armas e munições, né, não ter o seu devido controle e ir parar na mão de criminosos, ou seja, alimentando justamente esse poder, né, que não é um poder paralelo, porque hoje a gente já percebe que ele está infiltrado no próprio Estado, né, mas que está cada vez mais armado. Mas é que mais armas entrem de forma ilegal pelas fronteiras do país? Esse é o temor do senhor? Também, mas no sentido, eu estou falando no sentido das próprias pessoas que vão adquirir as armas. Quem são entendeu? Elas? Quem são elas? E também dessas armas irem ou por assalto ou por qualquer outro motivo, parar nas organizações criminosas. Eu tenho dados aqui, o papo está muito bom, né? E corre rápido. Então eu estou olhando, tem um reloginho me marcando ali, eu tenho mais 3 minutos para esse bloco finalizar, que é o nosso último. O Brasil tem uma das maiores taxas de mortes de armas de fogo no mundo. São 20 mortes por 100 mil habitantes. El Salvador lidera com 39 mortes por 100 mil habitantes e Singapura está lá na rabeira da lista com 0,1 morte por 100 mil habitantes. São dados do Atlas da Violência, que é elaborado pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública. Temos mais dados aí, né, relevantes, que segundo a Associação Americana de Saúde, né, e também o Atlas Violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que entre 1980 e 2016, o percentual de homicídios no país com armas de fogo subiu de 40% para 70% do total. Os senhores têm cada um minuto para finalizar. Por favor, professor. O professor Wagner Cabral, da Universidade Federal do Maranhão, ele tem um estudo interessante, onde ele traça uma análise sobre a melhoria das condições de vida da sociedade brasileira ao longo dos governos do PT, e isso é indubitavelmente um fato. Mas paralelo à melhoria dessas condições de vida tem um paradoxo: o aumento dos índices de violência. O que nos leva a refletir: será mesmo que o aumento da violência tem uma relação direta com a qualidade de vida da sociedade? Já que durante os 16 anos do governo do PT houve a melhoria dessas condições de vida, mas ao mesmo tempo a violência aumentou? E nesse sentido eu reforço a ideia da narrativa da guerra. Da narrativa da guerra. Independente das condições de vida, existe uma narrativa de guerra que está presente, está entranhada na sociedade brasileira, que nos leva a nos vermos como amigo e inimigo. Essa relação que o Agamben fala, que é um sociólogo, o amigo e inimigo. Quem não é meu amigo é meu inimigo, quem não está comigo está contra mim. E a partir disso, toda uma exaltação de uma cultura da violência característica do Brasil. Muito obrigado, professor. 1 minuto agora para o doutor Alan. Agradecer a presença neste programa. Recentemente eu publiquei o livro Drogas, Crimes e Prisões, pela editora Paulinas, em que nesse livro eu analiso esses 3 fenômenos e mostro como hoje eles estão interrelacionados, né, se alimentando, né, e alimentando a nossa violência, de forma que nós temos que repensar, né, qual o projeto de política criminal, de segurança pública que nós queremos para o país. Essa é a grande verdade.
ampliar, né, a posse e porte de armas, armar a população, me parece que não é o melhor caminho para construirmos uma sociedade mais justa, mais humana e fraterna. Por isso, eu fico muito preocupado, né, e sou francamente contra qualquer proposta de armamento da população, porque não é por aí. Nós vivemos num país que tem 60 mil homicídios, né, por ano, ou seja, ampliar a hipótese de posse de armas só vai contribuir para mais violência. Muito obrigado por ambas as participações, acrescentaram demais. A gente vai para o nosso último bloco, depois desse intervalo. O Robson ficará comigo e a gente vai ganhar a companhia do John Coutrin. A gente vai fazer uma análise dos principais temas dessa semana e projeções para a semana que vem. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Resenha e continua aqui comigo o radialista Robson Júnior e chega para o nosso bate-papo o jornalista John Coutrin. Esse terceiro bloco, pessoal, é um terceiro bloco diferente. Nós vamos analisar do ponto de vista jornalístico, da nossa experiência, justamente a questão dos temas principais, dos temas relevantes que tiveram destaque ao longo da semana. E no finalzinho nós vamos projetar, apostar quais as nossas apostas para a semana que vem. Economia, política, educação, aí vai da nossa percepção, do nosso feeling. Então a gente começa esse bate-papo analisando uma notícia recente. Mais uma queda do PIB, meu caro Robson, desta vez de 0,2%. Produto Interno Bruto. A economia não está conseguindo se recuperar. Não está conseguindo se recuperar e isso acende uma luz vermelha no governo. Havia uma previsão de 2,5, que caiu para 2,25, que caiu para 1 e alguma coisa, 1,5, e agora 1,25 e hoje mais 0,2. E parece que nós estamos descendo ladeira abaixo. O Brasil, nesse momento, parece que está descendo ladeira abaixo e o Guedes, com toda a sua verborréia, me permite o termo, ele não consegue... Porque não se consegue mexer com a economia por decreto. Isso é uma coisa. A lei, o mercado tem suas próprias leis. E isso acende já um aceno que parece muito com o Temer. Está parecendo um efeito Orloff. Lembra aquela história do Brasil e Argentina? O Temer, me desculpe a comparação, mas quando o Temer estava embaixo, o que ele fez? Ele foi buscar dinheiro do PIS e do PASEP e jogou. Vamos pensar, vai ficar feliz. E agora o Guedes, essa semana, já acena com a possibilidade de que contas ativas, mesmo que você que está trabalhando, o telespectador, que está trabalhando agora, está com conta ativa, que você possa sacar esse dinheiro. Daqui a pouco a gente vai aprofundar esse tema, que é um dos nossos temas a serem discutidos aqui. O Robson destacou que o mercado tem as suas próprias leis. John, o Congresso tem a sua própria dinâmica e é por isso o governo ainda não conseguiu captar esse dinamismo do Congresso? Sim, Estevão. É óbvio, né, que nós temos um cenário ainda, os economistas avaliam que pode ser recessão se configurar a repetição dessa refração do PIB por outro semestre. O que acontece? Diante dessa má relação com o Congresso, é que há um indicativo de prejudicar a economia, ou seja, prejudica a economia. O que acontece? Por exemplo, Estevão e Robson, o que o Guedes tem feito diante dessa projeção, dessa refração do PIB? Ele diz o seguinte: bom, qual é a medida a ser tomada agora? Primeiramente, a questão de diminuição de juros, que é óbvio, diminuição de juros, e também a questão como o Robson falou, PIS, PASEP, liberando esse dinheiro para movimentar a economia. Diante dos dados... FGTS, isso. Diante dos dados projetados, a avaliação diz o seguinte: bom, a gente fazendo isso foi o que os governos todos fizeram no passado, como o Robson destacou. Ele chama de voo de galinha, né? Que é só entre 3, 4 meses, aumenta o consumo, mas a economia continua estagnada. Ele diz o seguinte: até agora nós não fizemos nada para que mudasse, realmente houvesse um impacto na economia. Segundo cálculos, Estevão e Robson, para que
haja um movimento de crescimento anterior ao período de recessão só daqui a 7 anos. Daqui a 7 anos para voltar ao cenário pré-crise, segundo análises feitas pelos próprios economistas. Agora, gente, essa declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que o governo está pensando em liberar o fundo de garantia para todo mundo, independentemente da demissão sem justa causa, inegavelmente, caso este seja o caminho, esta seja de fato a decisão, num primeiro momento vai inundar o mercado com uma boa grana, hein? Vai. Agora é o que o John fala, é um voo pequeno. É um voo de galinha. Voo de galinha. É um voo pequeno. A galinha voa um pouco e cai bem ali. Porque o que é correto mesmo é criar empregos, e isso não estamos conseguindo. Continuamos com os 13 milhões. Nesse programa nós já conversamos aqui, quando falávamos do próprio déficit da Previdência, que é o assunto da hora ainda. Essa falta, esses desempregados, eles deixam de arrecadar, o governo deixa de arrecadar, muito grande, e o que se precisa nesse momento ainda não se conseguiu foi ter empregos, se criar mais empregos. Sem isso, não adianta, ele não avança. E me preocupa, porque a situação desse momento da economia brasileira nos reporta o ano de 2012. Nós estamos andando para trás. Isso. Essa semana, os dados já mostram uma economia que volta a 2012. Ora, tudo bem. Para vocês, então, uma eventual liberação da grana do Fundo de Garantia para todo mundo pode, num primeiro momento, provocar um impacto positivo, mas não é sustentável. Não é isso. Seria o voo de galinha, repetindo esse termo, voo de galinha. O próprio Guedes falou. Porque galinha não voa. Tá? Agora, o que seria, então, na visão de vocês, com a experiência jornalística que possuem, uma medida sustentável, a reforma da Previdência? Sim, com certeza, porque os próprios analistas, o mercado internacional avalia que é uma estabilidade econômica no país. Ou seja, isso segura os investimentos externos e é uma cadeia cíclica. Qual foi os dados divulgados pelo IBGE? A indústria é o principal calcanhar de Aquiles no primeiro trimestre. Ou seja, houve aumento de consumo, mas a indústria, geração de emprego, é um déficit muito grande em relação ao país. Ou seja, qual é a primeira medida? O governo se resolver com o Congresso aprovando a reforma da Previdência, atraindo a confiança dos estrangeiros, capital estrangeiro, e isso movimentaria a economia do país. Então, seria a primeira medida de impacto que o próprio Guedes disse, Estevão e Robson, que não houve ainda, não fizeram nada ainda. Mas para aprová-la, tem que ter uma sintonia entre os três poderes. Exato. E foi isso que aconteceu esta semana. Né? Os presidentes do Supremo, ministro Toffoli, da República, Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e também o Davi Alcolumbre, do Senado, os 4 se reuniram. Mas, Robson, este encontro acabou sendo bombardeado por alguns setores. Teve ministro do próprio Supremo que disse o seguinte: não, o presidente da Casa, né, não nos representa. Ele não está falando em nome do Supremo, está falando em nome dele. Eu sinto que nós continuamos ainda com muita dificuldade no país. A busca de alternativas nesse momento está parecendo algo que não é um pensamento. Você pensa de manhã, mas à tarde repensa. Por exemplo, lá em São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, uma empresa ameaçou, que é uma espécie de, eu não sei como é que eu classificaria isso, uma grande montadora disse que queria sair de São Paulo, iria sair. Imediatamente, o governador de São Paulo vai lá e diz assim: não, vou fazer o seguinte, vou desonerar, eu vou reduzir o meu imposto a cada 1 milhão digamos assim, a cada 1 bilhão de investimentos, você vai ter um desconto de 5%. É que geralmente os estados fazem a guerra fiscal para atrair empresas. Para atrair, mas nesse caso, a pergunta vem cá, mas para o consumidor brasileiro, haveria alguma repercussão? Não. Ele vai reduzir na conta dele, mas isso não vai ser repassado, por exemplo, para o carro que o brasileiro vai comprar. Então, eu não sei, é uma coisa que esses caras estão fazendo isso, é uma chantagem emocional. Aconteceu em São Paulo, já conseguiram, é uma grande montadora, prefiro não citar o nome, mas isso não resolve o problema da população. É muito bom para o sujeito que vem de fora e o dinheiro que vai voltar para eles mesmos. Ô John, com a sua experiência na análise política, você acredita que esse encontro desta semana entre os presidentes dos três poderes possa resolver a situação, melhorar a relação do Palácio do Planalto, ali na Praça dos Três Poderes, com
legislativo e judiciário? Pode sim, Estevão, no sentido de que se estabeleça um plano de metas, um entendimento, mas só que há as vozes contrárias. Qual o argumento? De que o Toffoli, enquanto presidente do STF, não deveria respaldar isso, porque a própria reforma da Previdência, no quesito da reforma da Previdência, várias ações entrarão através de associações de juízes federais, já disseram que vão entrar no Supremo Tribunal Federal, e isso compromete a credibilidade. Questionando, né? E isso questionando. A avaliação que se faz, que é das vozes contrárias, que o ministro poderia até sinalizar positivamente no sentido de ajudar, mas não assinar o pacto, porque o próprio STF vai ser confrontado com várias ações relacionadas à reforma da Previdência por associações de advogados, juízes federais, que são contrários a alguns pontos dessa reforma. Mas convenhamos, senhores, o presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado boa vontade. Sim. Nesta semana ele saiu caminhando para o Palácio Planalto para prestigiar do outro lado da rua, no Congresso, uma homenagem ao nosso Carlos da Nóbrega, do nosso aqui SBT. Que é um ícone, queira ou não, o Carlos Alberto de Nóbrega, ele é considerado um ícone, um cara querido, é o tiozão que a gente tem. E, logicamente, que o que eu percebo, eu não sei se eu vou fazer aqui a comparação, mas é como se fosse agora um Bolsonaro paz e amor. Não teve o Lulinha paz e amor? Claro que alguns telespectadores não vão achar nem legal, nem um pouco interessante essa comparação, mas ele, nesse momento, parece que está começando a despertar, porque ele tem ali alguns tapetes puxados, no caso do filho, que está sendo citado, e que toda hora é uma ameaça para o governo dele. Me parece que nesse momento, por essas ações, inclusive emblemáticas, essa saída, essa caminhada, abraçando as crianças ali, que é uma prática, aliás, política muito grande, mas principalmente da forma como ele tem revisto vários discursos que ele fez, ele está refazendo. Quando ele lá nos Estados Unidos, ele chamou os idiotas úteis, ele veio agora de novo e falou, poxa, não era bem isso que eu queria dizer, eu estava naquele momento e tal. Então, eu percebo que nesse momento o presidente começa a entender que ele é presidente da nação e que tudo que ele fala repercute de uma forma absurdamente grande. Logicamente que ele tem um séquito de grandes profissionais nessa área de marketing e agora parece que ele começa a perceber. Eu acho que é um novo momento, é o novo Bolsonaro que eu estou vendo começando a aparecer ali diante das câmeras. Ô John, esse gesto da caminhada do presidente do Palácio para o Congresso da semana é emblemático? É emblemático, até a própria declaração do presidente, que disse, logo quando chegou lá, perguntou pelo Rodrigo Maia, cadê o Rodrigo Maia? Ele não está presente aqui? E o Rodrigo chegou lá, de forma muito rápida, e perguntou, presidente, você está atrapalhando a minha agenda, de forma brincando com ele, É claro que ele está tentando protagonizar uma harmonia entre os três poderes, principalmente com a Câmara, com o Rodrigo Maia, porque está em pauta, em voga, Estevão, a aprovação da reforma da Previdência. Isso é a prioridade. Vamos trazer para o nosso Maranhão aqui, rapidamente, o governador Flávio Dino disse essa semana que as esquerdas perderam a classe média, John. O governador que esteve visita esta semana em São Paulo, se encontrou com o FHC e também participou de um debate ali na PUC. Ele tenta trazer um debate de autocrítica para as esquerdas, no sentido de reorganização. Ele acha que a direita se apropriou de alguns discursos, alguns temas relacionados à segurança pública e a questão de outros temas, e é preciso então que haja essa reaglutinação da esquerda e claro que a esquerda volte a ter um discurso voltado para as bases sociais e principalmente para dirimir as desigualdades sociais. Nós temos mais um minutinho, sua aposta para a semana que vem, meu caro Robson. Eu acho que a questão, se for adiante mesmo, aquilo que essa semana foi citada pelo FGTS, o brasileiro está com dificuldade de pagar suas contas. Vai entrar na nossa pauta, então? Eu acho que vai entrar na pauta, esse assunto ainda vai merecer destaque na semana que vem. John, e a sua aposta? A minha aposta na reforma da Previdência. O próprio Rodrigo Maia disse que tem a previsão de aprovar no primeiro semestre e, claro, as discussões todas estão voltadas para a comissão especial. Ou seja, há uma pressa do governo Bolsonaro em relação a isso, então, todas as atenções voltadas, portanto, aí para a reforma da Previdência na comissão especial, claro, ali vamos ver o posicionamento de como há um rearranjo da base aliada do presidente Bolsonaro, do PSL, no sentido de votar da forma mais rápida possível. Pois bem, quais são as suas apostas, meus caros telespectadores?
Tenho certeza que as nossas equipes de jornalismo estarão atentas a todos esses assuntos por nós aqui discutidos. Resenha vai ficando por aqui. Um excelente fim de semana para você e até sábado que vem. Tchau.